Olá, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal dos Irmãos Unidos por um Propósito. Estamos aqui nesse propósito de ler a Bíblia em 90 dias. Hoje é o 7º dia da leitura bíblica, certo? E vamos ler os capítulos do livro de Êxodo, do 35 ao 40 e Levítico, do 1 ao 6. Vamos iniciar nossa leitura orando. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, buscando mais de Ti. Pai, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento para a Tua leitura, é assim que eu te agradeço. Amém. Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e anunciou-lhes: Eis o que o Senhor vos mandou fazer. Durante 6 dias será feito todo o trabalho, mas o 7º dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. Estou lendo aqui com a Bíblia de Estudo King James, tá? Atualizada, 35:3. No dia do Shabá, que é o sábado, não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. E Moisés continuou a transmitir para toda a comunidade dos filhos de Israel o que ouvira do Senhor. Eis que o Senhor ordenou: fazei entre vós uma coleta para o Senhor. Todo aquele que tiver um coração generoso, leve ao Senhor como oferta ouro, prata e bronze, fios azul celeste, púrpura, escarlate, carmesins, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo para iluminação, especiarias para o bálsamo de unção e o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Todos os que forem habilidosos entre vós, venham executar tudo quanto o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e sua cobertura, seus ganchos, suas armações em tábuas de madeiras de acácia, suas vergas, suas colunas e bases. A arca com suas varas para o transporte, o propiciatório, a tampa e o véu que o protege, a mesa também com seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da presença, o candelabro da iluminação com seus acessórios, suas lâmpadas e o azeite para iluminação, o altar do incenso com seus varais e óleo da unção, o incenso especial aromático, a cortina divisória à entrada do tabernáculo, o altar de holocaustos com sua grelha de bronze, suas varas para transporte e todos os seus utensílios, a bacia de bronze e as cortinas externas do átrio, que é o pátio, com as suas colunas e bases, e a cortina da entrada, 35:18. As estacas do tabernáculo e do átrio, com as suas cordas. As vestimentas litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, como as vestes de seus filhos, para quando oficiarem como sacerdotes. Então toda a comunidade dos filhos de Israel se retirou-se da presença de Moisés, e todos que estavam dispostos, cujo coração generosamente os motivou a doar, trouxeram uma oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todos os seus serviços, bem como para as vestimentas sagradas. Todas as pessoas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram joias de ouro e todos os tipos, broches, brincos, anéis, braceletes e ornamentos variados, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente dedicada perante ao Senhor. Todos os que possuíam fios para tecido de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim, linho fino, pelo de cabra, peles de carneiro, tingidos de vermelho e couros finos, ou oriundos do mar, todos aqueles que traziam suas contribuições de prata ou de bronze, assim procediam como entregando uma oferta de adoração ao Senhor, e toda pessoa que tinha posse de madeira de acácia para qualquer das partes da grande obra, da mesma forma efetuou sua doação.
As mulheres talentosas e artesãs traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: tecidos de lã azul celeste, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e que tinham habilidade teceram os pelos da cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e muitas outras pedras preciosas para serem cravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Doaram também raras especiarias e azeite puro de oliva para iluminação, para o preparo do bálsamo da unção e para o incenso especial aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias e generosas ao Senhor, a saber, todo homem e mulher, cujo coração os movia a doar uma oferta para a obra do Senhor, por intermédio de Moisés, tinha ordenado que se fizesse. Anunciou, pois, Moisés, os filhos de Israel: Vede, o Senhor escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito Santo de Deus, capacitando-o plenamente com talento e habilidade artística, para projetar, desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para contar e lapidar pedras preciosas e entalhar madeiras para todo tipo de obra artesanal. E o Senhor concedeu tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar os outros. Encheu-lhes, portanto, o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos. Projetistas, bordadores de linho fino, com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos, e exímios desenhistas de projetos. Assim, Bezalel, Aholiabe e todos os homens de coração sábio a quem o Senhor concedeu extraordinário talento e habilidade para fazerem toda a obra de construção do santuário, realizaram todo o trabalho precisamente de acordo com o que o Senhor orientou. Êxodo 36, 2. Moisés convocou, pois, a Bezalel e a Aholiabe e a todos os homens capazes a quem o Senhor abençoara com sabedoria, a todos cujo coração os impelia a cooperar com entusiasmo na realização da obra. Assim, na presença de Moisés, eles receberam todas as ofertas que o povo israelita havia trazido para a construção do santuário, e as pessoas costumavam trazer suas doações voluntariamente, manhã após. Por esse motivo, todos os artesãos talentosos que trabalhavam no santuário tiveram de interromper seus afazeres e solicitar a Moisés: Vede, o povo está trazendo muito mais do que o necessário para realizar a obra do Senhor, que o Senhor ordenou que se fizesse. Então ordenou Moisés, a sua orientação foi proclamada em todo o acampamento, dizendo: Nenhum homem ou mulher deverá fazer mais objeto algum para ser oferecido à construção do santuário. E dessa maneira o povo foi impedido de trazer mais contribuições, porquanto o que já haviam recebido era mais que suficiente para realizar toda a obra e sobejá-la. Êxodo 36, 8. Os artistas mais talentosos e habilidosos dentre todos os que trabalhavam na obra levantaram o tabernáculo com 10 cortinas internas de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, com figuras de querubins bordados sobre eles. O comprimento de cada cortina era de 12 metros e 60 centímetros e 1 metro e 80 centímetros de largura, uma única medida para todas as cortinas internas. 5 cortinas eram ligadas a uma outra, e as outras 5 eram também ligadas uma à outra. Fizeram laçadas de lã azul celeste ao longo da borda da última cortina,
interna do primeiro conjunto de cortinas internas, fazendo o mesmo com o segundo conjunto. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra, cortina na extremidade do segundo conjunto. As laçadas eram contrapostas uma à outra. Depois fizeram 50 ganchos, como colchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo uniforme. Fizeram também um total de 11 cortinas internas e pelos de cabra para servirem de cobertura para a tenda de Deus, o tabernáculo. As 11 cortinas internas tinham as mesmas medidas, 13 metros e meio de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Juntaram a parte 5 cortinas entre si, e de igual modo as 6 restantes, e fizeram 50 laços em torno da borda da última cortina interna do outro conjunto. Fizeram também 50 colchetes de bronze para prender as duas peças uma à outra, a fim de formarem uma só cobertura, e confeccionaram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, e em cima dessas colocaram outra cobertura feita de peles finas. Fizeram ainda para o tabernáculo armações com tábuas de madeira de acácia, a fim de colocá-las em posição vertical. Cada armação tinha 4,5 metros de comprimento, por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Assim, todas as armações do tabernáculo foram feitas com tábuas de madeira de acácia. Produziram também 20 armações para o lado sul do tabernáculo, e 40 bases de prata para serem assentadas debaixo delas, 2 bases para cada armação de tábua, uma debaixo de cada encaixe. Fizeram para o segundo lado do tabernáculo, para o norte, 20 tábuas e 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Para o fundo do tabernáculo, para o oeste, fizeram 6 tábuas. Prepararam também 2 armações de tábua para os cantos do fundo do tabernáculo. Eram geminadas, desde a parte inferior até a parte mais elevada, fixadas numa só argola, ambas confeccionadas do mesmo modo. Havia, portanto, 8 armações de tábua, com suas 16 bases de prata, 2 bases para cada tábua. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as tábuas do primeiro lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do segundo lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do fundo do tabernáculo, do lado do mar. Prepararam o travessão central de uma extremidade à outra, passando pelo meio das tábuas. 36, 35. Confeccionaram o véu de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Fizeram no bordado com figuras de querubins. Fizeram para o véu 4 colunas de acácia e os revestiram de ouro. Seus ganchos eram de ouro e fundiram suas bases de prata. Para a entrada da tenda, confeccionaram uma cortina de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, também obra de arte de bordador. Com suas 5 colunas e respectivos ganchos, revestiram de ouro as partes superior da lateral das colunas e fizeram de bronze suas 5 bases. Êxodo 37. Bezalel fez a arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro por dentro e por fora, e fez ao redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro que fixou sobre os 4 pés da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois aparelhou varas de madeira de acácia e as revestiu de ouro. 37,5. E colocou-as na argola laterais da arca, para que pudesse ser transportada. Fez a tampa da arca, o propiciatório também de ouro puro, 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de... Confeccionou também 2 querubins de ouro puro, de ouro batido os fez.
nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro na extremidade oposta. Ele os fez formando um só conjunto com o propiciatório em ambos os lados dele. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo elas o propiciatório. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado em direção ao propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu de ouro puro e fez-lhe uma moldura de ouro ao redor. Fez também ao seu redor uma borda com uma largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Fundiu para a mesa 4 argolas de ouro e colocou-as nos 4 cantos, formando pelos 4 pés. As argolas foram fixadas próximas da borda, a fim de sustentar as varas utilizadas no transporte da mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro para carregar a mesa. Fez também acessórios que deviam estar sobre a mesa: seus pratos, seus recipientes para o incenso, as tigelas e as bacias onde se derramam as ofertas de bebidas, que são as libações, todos de ouro. Êxodo 37:17. De ouro puro fez o candelabro, de ouro batido e confeccionou seu pedestal, sua haste, seus cálices, as figuras de botões e flores formavam uma só peça de arte com ele. 6 braços saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. 3 cálices em forma de flor de amêndoas em um braço, um botão e uma flor, e 3 cálices em forma de flor de amêndoas do outro braço com o botão e a flor. Assim para os 6 braços que saíam do candelabro. No candelabro havia figura de 4 cálices em forma de flor de amêndoas, com seus botões e flores. Um botão debaixo dos 2 primeiros braços que saíam do candelabro, outro debaixo dos outros 2 debaixo dos 2 últimos que também saíam do candelabro. Dessa forma, para os 6 braços que saíam do candelabro, os botões e os braços formavam uma só peça de arte com ele, um único bloco de ouro puro e batido. Fez também suas lâmpadas em número de 7. Seus cortadores de pavio e seus apagadores eram de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro fez o candelabro com seus enfeites e todas as demais peças que o acompanhavam. Fez também o altar dos perfumes de madeira de acácia, com um formato quadrado e medindo 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas em forma de chifre formavam com ele uma só peça de arte. De ouro puro o revestiu, a parte superior, todos os lados e as pontas, e fez uma moldura de ouro ao redor, de ouro ao seu redor. Debaixo dessa moldura lhe fez 2 argolas de ouro em cada um dos lados, em ambos os lados para sustentar as varas que eram usadas para carregá-lo. Utilizou madeira de acácia para fazer as varas e revestiu-as de ouro. Preparou o óleo sagrado para as unções e o incenso especial e aromático, obra de perfumista. Êxodo 38. Fez um altar de madeira de acácia para oferecer a oferta de elevação, chamado altar dos holocaustos, com as seguintes medidas: 1,35 m de altura, e como era quadrado, com 2,25 m de cada lado. Nos 4 ângulos fez um acabamento de forma de chifres, formando uma só peça de arte como altar, e o revestiu de... Fez também todos os utensílios do altar, os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias da aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, sob o rebordo do altar, embaixo desde a parte inferior até a metade do altar. Fundiu 4 argolas nas 4 pontas da grelha de bronze, para que servissem de receptáculo aos varais.
De madeira de acácia fez essas varas, revestiu-as de bronze e colocou-as nas argolas de bronze fixadas nos dois lados do altar, a fim de que eu pudesse locomover. O altar era, portanto, oco e feito de tábuas. Fez uma bacia e sua base com bronze polido, o mesmo polimento com que se conseguiam fazer os espelhos de bronze, usados pelas mulheres que serviam a entrada da tenda na presença de Deus, chamada de tenda do encontro ou da reunião. Construiu também o átrio, o lado sul para o Neguebe. Tinha 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com os ganchos das colunas e suas vergas de prata. O lado norte igualmente media 45 metros de comprimento, com 20 colunas e 20 bases de bronze. Também os ganchos e as ligaduras das colunas eram de prata. O lado ocidental do mar, com suas cortinas externas, mediam 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases, com ganchos e vergas de prata das colunas. A parte oriental, que olha para o nascente, igualmente tinha 22 metros e meio de largura. Havia cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento em um dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento do outro lado da entrada do átrio, também com 3 colunas e 3 bases. Todas as cortinas em volta do átrio eram feitas de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos, todos os suportes e a parte superior das colunas eram de prata. E todos os postes que serviam como colunas no átrio eram unidos por suportes, também de prata. Na entrada do átrio, o grande pátio, havia uma cortina de linho fino, trançado, e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador. Tinha 9 metros de comprimento e a semelhança das demais cortinas do átrio, media 2 metros e 25 centímetros de altura, com 4 colunas e 4 bases de bronze. E todos os revestimentos de seus ganchos e vergas eram de prata, assim como o topo dos postes que funcionavam como colunas. Todas as estacas e pregos usados no tabernáculo e na área do prato eram de bronze. Eis a prestação de contas do material empregado no tabernáculo. A tenda da aliança, registrada por ordem de Moisés pelos levitas, sob direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão e projetista, e também hábil em desenhar figuras, por meio do bordado sobre linho fino, os quais sabia tecer os fios de lã azul celeste, púrpura escarlate e carmesim. O total do ouro empregado na obra, entre todos os trabalhos de arte do santuário, ouro este que provinha das muitas ofertas de todo o povo, foi o equivalente a 1 tonelada, com base no peso padrão do santuário. O peso da prata recebia dos que foram contados no recenseamento da comunidade. Foi superior a 3 toneladas e meia, igualmente com base do peso padrão do santuário. 6 gramas para cada um dos recenseados, quer dizer, para 603.550 homens de 20 anos de idade para cima. As 3 toneladas e meia de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu. 100 bases feitas das 3 toneladas e meia, 35 quilos usados em cada base. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer os ganchos, para os postes erguidos de forma de coluna, para revestir as partes superiores dessa coluna e fazer suas vergas. O peso do bronze recebido como oferta movida pelo povo foi de 2 toneladas e meia. Com esse bronze fez as bases da entrada da tenda do encontro, o altar de bronze, sua grelha e todos os acessórios do altar.
as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio e todos os pregos e estacas utilizados no tabernáculo e em toda a área do átrio. Êxodo 39. Com fios de lã azul celeste, púrpura, violeta e carmesim, fizeram as vestimentas sacerdotais litúrgicas para ministrar no lugar santo. Do mesmo modo fizeram as roupas sagradas a Arão, exatamente como o Senhor tinha orientado a Moisés. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. E bateram o ouro em finas placas, das quais cortaram filetes de ouro a fim de serem bordados sobre o linho fino, juntamente com os fios de lã de azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, no notável trabalho artístico. Tinha o colete sacerdotal suas ombreiras, que se juntavam às suas extremidades e assim se uniam. O cinto que estava em cima para apertá-lo formava uma só peça com ele e era confeccionado com o mesmo material: fios de ouro, linho fino retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Prepararam as pedras de ônix, fixadas com arte de filigramas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do efode, estola ou colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Fizeram peitoral, trabalho artístico trançado da mesma feitura do colete sacerdotal, fios de ouro, linho fino, retorcido, fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Era quadrado e o fizeram dobrado em dois, com palmo de comprimento e de largura. Colocaram nele engates de pedras preciosas, dispostas em 4 filas. Na primeira fila havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda fila, uma turquesa, um safira e um diamante. Na terceira fila, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta fila, um crisótilo, um ônix e um jaspe. Estavam todas engastadas, bem fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma pedra representada cada nome dos filhos e clãs de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Fizeram sobre o peitoral correntes trançadas como um cordão de ouro puro. Fizeram também 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e fizeram ambas as argolas nas 2 extremidades do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro pelas argolas dos extremos do peitoral. Fixaram as 2 pontas dos cordões nos engastes e os prenderam nas 2 ombreiras do efode, o colete sacerdotal, em sua parte dianteira. Fizeram 2 argolas de ouro que puseram das 2 pontas do peitoral, na sua orla que atravessava o colete sacerdotal por sua parte inferior. Fizeram também outras 2 argolas de ouro que fixaram nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, em sua parte inferior dianteira, perto da juntura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Juntaram bem as argolas do peitoral às argolas do colete ou estola sacerdotal, com um cordão azul ligando o cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal. Tudo em conformidade com que o Senhor havia orientado a Moisés. 39:22. Fizeram o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de lã azul celeste, obra de arte de tecelão, com uma abertura central. Em volta dessa abertura havia uma dobra tecida, como uma gola para que não se rasgasse. Fizeram em toda a barra do manto aplicações em formas de romãs de linho fino, trançado e de fios de lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim. Também fizeram pequenos sinos de ouro puro, atando-os em torno da borda do manto. 39:26. Os sinos e as romãs
se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar como o Senhor havia orientado a Moisés. Fizeram também para Arão e seus filhos as túnicas tecidas de linho fino, o turbante de linho fino, os barretes de linho fino, os calções de linho retorcido e o cinturão de linho fino retorcido de fios e lã azul celeste, púrpura, escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois confeccionaram a flor de ouro puro, sinal da sagrada consagração, e nela gravaram como um selo real a inscrição: consagrado ao Senhor. Em seguida usaram um cordão de lã azul celeste para prendê-lo na parte de cima do turbante, exatamente como o Senhor havia orientado a Moisés. Assim foi construído todas as obras do tabernáculo. A tenda da presença de Deus, os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor havia orientado a Moisés. Então trouxeram ao tabernáculo a presença de Moisés, a tenda e todos os seus acessórios sagrados, os ganchos, as molduras, os travessões, os postes, que se constituíram em colunas às bases, a coberta de pele de carneiro, tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com seus varais, a sua tampa, o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios, os pães da presença de Deus, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus acessórios, e o óleo santo da iluminação, o altar de ouro, o bálsamo da unção, o incenso de perfume, inclusive, e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com sua grelha, suas varas para o transporte e todos os seus utensílios sagrados, a bacia e sua base, as cortinas externas e a cortina para a entrada do átrio, as cordas e estacas da tenda do átrio, todos os acessórios sagrados para uso no tabernáculo e tenda do encontro, e as vestimentas litúrgicas para oficiais cerimônias sagradas no lugar santo, tanto as vestes santas para Arão, o sacerdote, como as roupas de seus filhos, para quando servissem como sacerdotes. Os filhos de Israel realizaram toda a obra conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés inspecionou todo o trabalho e constatou que tinha feito tudo de conformidade com o que o Senhor tinha orientado. Então Moisés os abençoou. Êxodo 40. Então falou o Senhor a Moisés, orientando: no primeiro dia do primeiro mês levantarás a habitação do Senhor, a tenda do encontro. Colocarás nela a arca da aliança do testemunho e a protegerás com um véu, a cortina sagrada à frente da arca. Trarás a mesa e arrumarás sobre ela todos os seus devidos elementos. Trarás também o candelabro, e nele instalarás suas lâmpadas. Prepararás o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança, e colocarás o véu, a grande cortina, a entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, na tenda do encontro. Porás a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e nela colocarás água. Estabelecerás o átrio, o grande pátio ao redor, e levantarás o véu da porta do átrio. Tomarás do bálsamo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que está dentro dele. Tu consagrarás com todos os seus utensílios sagrados, e ele será santíssimo. Ungirás o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios. Consagrarás o altar, e o altar será igualmente santíssimo. Ungirás a bacia, a sua base, e as consagrarás. Depois convocarás Arão e seus filhos para se aproximarem da entrada da tenda no encontro. Tu os levarás com água. Tu os lavarás com água. E vestirás Arão com vestimentas sagradas, tu ungirás e o consagrarás para que possa servir plenamente como sacerdote a seus filhos. Tu os convocarás a fim de que se aproximem e os vestirás com as túnicas santas. Tu os ungirás como ungiste o pai deles, para que também possam exercer plenamente o ministério do serviço sacerdotal. Isso se fará para que a unção deles lhes confira um sacerdócio perene, gerações após geração. Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês
do ano 2 da saída do Egito. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia orientado. Tomou as tábuas de pedra com os mandamentos gravados e depositou na Arca da Aliança. Instalou nela os varais para transporte e colocou sobre ela a tampa, o propiciatório. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu, a fim de proteger o acesso à Arca da Aliança. Tudo em conformidade com a vontade expressa do Senhor. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu, e sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia orientado. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, do lado sul do tabernáculo. E dispôs as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Moisés também colocou o altar de ouro na tenda do encontro, diante da cortina do véu. E em cima dele queimou o incenso de perfume exclusivo, tudo conforme o Senhor tinha orientado a Moisés. Depois instalou a cortina do véu na entrada do tabernáculo, montou o altar nos holocaustos na entrada do tabernáculo, da tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, tudo segundo o Senhor havia determinado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés, todas as vezes que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar sagrado. Eles se lavavam exatamente como o Senhor ordenara a Moisés. Finalmente, Moisés construiu o átrio e o grande pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina do véu à entrada desse átrio. E assim Moisés concluiu toda a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu todas as dependências do tabernáculo. Moisés nem conseguia entrar na tenda do encontro, porquanto a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia plenamente o tabernáculo. Todas as vezes que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel entendiam que era o momento de seguir viagem. Contudo, se a nuvem não se levantava, da mesma maneira eles não se punham em marcha, até que a nuvem se erguesse. Hoje em dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite podia-se observar fogo dentro dela, e isso à vista de toda a nação de Israel, durante todas as etapas de sua peregrinação. Vamos iniciar agora o livro de Levítico, tá? Quem escreveu foi o Moisés, de acordo com a tradição judaica e cristã. Moisés é o autor do livro de Levítico. Moisés e seu irmão Arão eram membros da tribo de Judá. Quando o livro de Levítico foi escrito? Por volta do século XV a.C., estudiosos dizem quase que unânimes. Eles afirmam que o livro levou um período longo de tempo para se desenvolver, e embora ele contenha material de considerável antiguidade, o Levítico atingiu seu formato atual durante o período persa, 538 a 332 a.C. O livro de Levítico tem o seu propósito, um objetivo que era a purificação do santuário, dos pecados e das impurezas do povo por meio dos atos cultuais. A quinta parte é a lei da santidade. Deus conclama a comunidade a ser santa. Sejam santos como o Senhor diz, eu sou santo. Continuando a leitura, vamos ler agora Levítico do capítulo 1 ao capítulo 6. Levítico capítulo 1. Da tenda do encontro, o Senhor convocou Moisés e lhe ordenou: transmita aos filhos de Israel as seguintes orientações. Quando um de vós apresentar uma oferenda ao Senhor,
podereis fazer essa oferta tanto dos animais escolhidos entre o gado como do rebanho de ovelhas. Se sua oferta consistir em holocaustos de animais grandes, portanto de gado, o homem oferecerá um macho sem defeito. Ele o oferecerá à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Em seguida, imolará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue. Eles o derramarão ao redor, sobre o altar que se encontra na entrada da tenda do encontro. Logo depois se retirará a pele do animal, que será cortada em pedaços. Então, os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha, que está sobre o fogo do altar. Os homens lavará com água as entranhas e as patas, e os sacerdotes queimará tudo sobre o altar. Esse holocausto será uma oferenda queimada de agradável aroma diante do Senhor. Se sua oferta consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. O animal será imolado sobre o lado norte do altar diante do Senhor, e os filhos de Arão, sacerdote, derramarão o sangue por cima e ao redor do altar. Depois o animal morto será cortado em pedaços, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo no altar. O homem lavará as vísceras com água, bem como as patas. Os sacerdotes oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Este holocausto será uma oferta queimada de aroma agradável perante o Senhor. Se sua oferta ao Senhor consistir em holocausto de homem, de holocausto de ave, oferecerá uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e o queimará sobre o altar. E fará seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançá-lo-ás do lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar, em cima da lenha posta sobre o fogo. Esse holocausto será uma oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. Capítulo 12 do Levítico. Se alguém oferecer ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal, terá de ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso, e a levará aos sacerdotes de Arão, aos sacerdotes. Os sacerdotes, um deles, tomará um punhado dessa melhor farinha preparada com óleo e com todo o incenso, e os queimará no altar, como porção memorial e oferta queimada de agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oferta do cereal pertencerá a Arão e aos seus descendentes. É a parte santíssima dos manjares, porquanto foi tirada das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor da farinha, a melhor farinha será preparada em bolos asmos, sem fermentos, amassados com azeite, ou em pães finos, sem fermento, e untados com óleo puro de oliva. Se tua oferta for uma oferta de cereal cozida na assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo e sem fermento. Tu a partirás em pedaços e derramarás em cima. É uma oblação. Se tua oferta for uma oblação cozida na panela, seja igualmente preparada a flor da farinha com azeite. Levarás ao Senhor a oferta de cereal, que assim for preparada, seja apresentada ao sacerdote, que aproximará do altar. Da oblação, o sacerdote separará o memorial que queimará no altar como oferta queimada e agradável aroma ao Senhor. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e os seus filhos e descendentes, parte santíssima dos manjares do Senhor. Nenhuma das ofertas de cereais que oferecerdes ao Senhor será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta.
queimada ao Senhor. Podereis oferecer ao Senhor como oferta das primícias, mas não os colocarás sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. Temperarás com sal toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. E toda oferta juntarás uma oferta de sal a Deus. É o 2,14. Se oferecerdes ao Senhor uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo, ou de pão cozido com grãos moídos, que farás essa oferta de cereal dos primeiros frutos. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará a porção memorial do cereal moído e do óleo, juntamente com todo o incenso, como oferta ao Senhor, preparada no fogo. Levítico 3. Se seu sacrifício for um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que o homem oferecerá perante o Senhor. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os filhos e descendentes de Arão e sacerdotes derramarão o sangue dos lados do altar. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as vísceras, todas as gorduras que estão ligadas a ela. Os 2 rins com a gordura que o cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo, isso em cima do holocausto que está sobre a lenha, acesa no altar, como oferta preparada no fogo, de perfume agradável ao Senhor. Se for animal pequeno, do rebanho que alguém oferecer como sacrifício e comunhão ao Senhor, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, ele o oferecerá perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal, que será morto diante da tenda do encontro. Então os filhos e descendentes de Arão derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no Senhor, o homem trará ao Senhor a gordura tanto da cauda gorda, cortada rente a espinha, como toda a gordura que cobre as vísceras e está ligadas a ela. Os 2 rins com as gorduras que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento oferecido ao Senhor, preparando no fogo. Se tua oferta consistir em uma cabra, a oferecerá perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça e molará diante da tenda do encontro. E os filhos e os descendentes dos filhos de Arão derramarão sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida, como oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas. Os 2 rins com as gorduras que os cobre, que está perto dos lombos, e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. O sacerdote os queimará no altar como alimento, como oferta preparada no fogo de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. É, portanto, para todos os vossos descendentes uma lei perpétua. Em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura. Levítico 4. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor e à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e molará na presença do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco de sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em uma forma de chifre do altar do incenso que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro. E derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda do encontro, em sacrifício pelo pecado. Eis o que ele reservará: a gordura
que cobre as vísceras e está ligada a elas. O 4:8. De toda a gordura desse novilho oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará. A gordura que cobre as vísceras está ligada a elas. Os 2 rins com as gorduras que os cobre e está próximo dos lombos, e o lóbulo de fígado, que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão. Então o sacerdote queimará estas partes do altar como holocaustos: o couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento. Isto é tudo o que restar do bovino. Ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará, sobre a lenha de uma fogueira, sobre um monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir algum dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. Perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo, perante o Senhor. Depositará então um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar que se encontra diante do Senhor, na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. Então retirará do animal toda a gordura e queimará no altar. E fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação, a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. 4:22. Quando o líder pegar sem intenção de deliberada, se assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará uma oferta de um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e molará no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue de oferta e depositará sobre as pontas em forma de chifre que se prolongam nos cantos do altar do holocausto. Em seguida, derramará o sangue da base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura do altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal na oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e o depositará sobre as pontas, em forma de chifre nos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal que será sacrificado como oferta pelo pecado.
no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas de forma de chifre no altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará, em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. Levítico 5. Os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de alguém que observou ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém ainda por descuido vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou ainda de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa se tornará impura também e será culpada. Se alguém ainda que, sem querer, tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impuro e será culpado. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadosamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpado. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado e trazer perante o Eterno, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, umas reis de gado miúdo, trará perante o Senhor um sacrifício de preparação pelo pecado que cometeu. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um deles para o sacrifício pelo pecado e outro pelo holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é o sacrifício para tirar pecados, e a ave que é o sacrifício para tirar pecados, e o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá do lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa do pecado. O sacerdote então oferecerá a outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido, a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas e 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecados. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como uma porção memorial e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Esse ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus, e, portanto, o sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor das pessoas do povo por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso das ofertas de cereais, o restante da farinha pertence ao sacerdote. 5:14. Então o Senhor orientou Moisés: quando alguém cometeu uma falta, pecando sem intenção deliberada, em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso dessa culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada
que deixou de pagar, mas 1/5 do valor, como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas a sua. Portanto, para tirar sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda sem essa intenção, e ela será perdoada. Esse é um sacrifício de reparação, e essa pessoa é sem dúvida responsável por seu pecado diante do Senhor. Então o Senhor Deus comunicou, Levítico capítulo 6. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados, como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe, o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado. Quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou de que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sobre juramento falso. Fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário, no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para o sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena Arão e os seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo no altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois despirá suas vestes, porá as outras, e levarás a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. São estas as leis a respeito da oblação, a oferta de manjares e cereais, após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta do Senhor, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. 6:16. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta, eles prepararão pão sem fermento, e se alimentarão desse pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo a porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício da reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderão comer dessa porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas de alimentos consagradas a Deus e Senhor. Contudo, fica estabelecida uma advertência: todo o que neles tocar deverá ser santo, porquanto essas são ofertas sagradas. E disse mais o Senhor a Moisés:
Esta é a oferta de Arão e de seus descendentes, que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido, um jarro da melhor farinha, como oferta regular de manjares. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará com azeite, bem misturado, e trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais, de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer por estatuto perpétuo, essa oferta será representada e queimada como sacrifício a Deus, o Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta toda será queimada. A lei da oferta pelo pecado. O 24. 6:24. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a e a seus descendentes as seguintes instruções. Esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor, no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado o comerá, no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, estas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro, em que for cozida, será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de bronze, esta será esfregada e lavada na água. Somente os homens da família do sacerdote poderão comê-la, porquanto se trata de oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para expiação do lugar santo, não será comida. Terá de ser completamente queimada. Concluímos hoje a nossa leitura. Amanhã iremos continuar com a leitura dos capítulos em Levítico do 7 ao 18. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado.